presidente da Rússia, Vladimir Putin, resolveu reconhecer a independência de duas regiões em território ucraniano, Donetsk e Luhansk, controladas por separatistas, escalando ainda mais a tensão em torno de uma possível guerra de grandes proporções na Europa. Putin continua negando que sua intenção seja invadir a Ucrânia, como afirma o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e boa parte dos líderes europeus. Mas então qual é a real situação? E o que de fato quer o presidente Vladimir Putin? A Rússia vai invadir a Ucrânia? E se invadir, o Ocidente vai reagir ampliando um confronto armado que pode ter consequências desastrosas para o mundo todo? Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vamos tentar entender a crise e seus possíveis desdobramentos futuros por meio de 8 questões fundamentais. A primeira é saber se Vladimir Putin ordenou mesmo a invasão, como alega Joe Biden. Para o presidente dos Estados Unidos, a invasão russa deve ocorrer nos próximos dias. Ao reconhecer a independência de duas áreas do leste da Ucrânia ocupadas por rebeldes apoiados pela Rússia desde 2014, Putin ignorou acordos de paz firmados com a Ucrânia em 2014 e 2015. Ele nega a intenção de invadir e afirma que quer negociar, mas o reconhecimento de independência reduz as possibilidades de diálogo. A Rússia mantém cerca de 150 mil soldados ao longo da fronteira com a Ucrânia. Em 2014, o país não só invadiu o território ucraniano, como também tomou e anexou a região da Crimeia, onde existe uma importante base naval russa na cidade de Sevastopol. A segunda questão importante é saber por que a Rússia ameaça a Ucrânia. Há muito tempo, a Rússia se opõe à aproximação da Ucrânia com instituições ocidentais como a OTAN e a própria União Europeia. A principal demanda de Moscou agora é para que o Ocidente garanta que a Ucrânia não se tornará membro da OTAN, uma aliança militar que reúne 30 países. A Ucrânia faz fronteira com a União Europeia e com a Rússia. Além de ser uma ex-república soviética, o país tem laços sociais e culturais com a Rússia e o russo é amplamente falado por ucranianos. Putin tem dito abertamente que a instalação de uma base militar da OTAN em território ucraniano seria uma ameaça à segurança russa e violaria os termos do acordo de paz assinado em 2015 com os ucranianos. Para efeito de comparação, ele pergunta qual seria a reação dos Estados Unidos se a Rússia instalasse bases militares no Canadá e no México, países que fazem fronteira territorial com os americanos. O fato é que o reconhecimento de independência de regiões controladas por rebeldes também é uma violação do acordo de paz. Isso nos leva à terceira questão: por que o reconhecimento de áreas rebeldes é perigoso? Até então, as chamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk eram administradas por representantes russos. O decreto de reconhecimento de Putin permite que a Rússia construa bases militares. Logicamente, a presença de soldados russos em território que ainda é palco de disputa aumenta a possibilidade de confronto. O acordo de paz assinado entre Rússia e Ucrânia teria dado aos rebeldes um status especial, mas os acordos nunca foram cumpridos e as negociações ainda estavam em andamento, com França e Alemanha envolvidas nelas. A essa altura, essas negociações aparentemente fracassaram. Anteriormente, a Rússia distribuiu cerca de 700 mil passaportes em áreas controladas por rebeldes, o que no futuro facilitaria o argumento de que qualquer ação militar ali terá como objetivo proteger cidadãos russos. A ONU condenou o reconhecimento de independência e potências ocidentais disseram se tratar de uma violação do direito internacional, o que poderia levar a uma retaliação militar em larga escala. Mas até que ponto a Rússia está mesmo disposta a agir? É a nossa quarta questão. Apesar de a atenção estar voltada para o leste da Ucrânia, o presidente Biden acredita que a invasão poderia ser total, com a conquista da capital Kiev sendo o objetivo final. Putin nega essa intenção, mas a superioridade militar russa ante as forças armadas ucranianas deixa em aberto qualquer possibilidade de extensão de uma invasão. No pior dos cenários, teme-se pela segurança da população civil, que sofreria as terríveis consequências de um conflito armado em todo o território nacional. E até onde o Ocidente estaria disposto a ir em defesa da Ucrânia? Os Estados Unidos e outros aliados da OTAN disseram que não planejam enviar tropas para a Ucrânia, mas estão oferecendo armamentos e hospitais de campanha. 5 mil soldados foram enviados a países da região como Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, e outros 4 mil soldados poderiam ser enviados à Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia. A outra ferramenta a ser usada são sanções, caso a Rússia invada de fato. Os Estados Unidos prometeram mirar as instituições financeiras da Rússia e setores-chave da economia. A União Europeia diz que limitaria o acesso russo a mercados financeiros. Os primeiros gestos concretos vieram nesta terça-feira, 22 de fevereiro, quando o Reino Unido anunciou as primeiras sanções e a Alemanha suspendeu a certificação de um gasoduto entre os dois países. O mais duro golpe econômico seria desconectar os bancos russos do sistema de pagamentos internacional SWIFT.
Isso, no entanto, poderia impactar negativamente as economias de Estados Unidos e Europa. Para responder a nossa sexta questão, vamos procurar entender o que de fato quer o presidente Putin. A diplomacia russa tem destacado 3 exigências fundamentais. Primeiro, querem uma promessa sustentada legalmente de que a OTAN não se expanda geograficamente além dos limites atuais. Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca, jamais se torne um membro da OTAN, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. Suas outras demandas são de que a OTAN não posicione armas de ataque perto das fronteiras da Rússia e que remova forças e infraestrutura militar de Estados-membros que entraram na aliança depois de 1997. Isso inclui países da Europa Central, do leste europeu e da região do Báltico. Na prática, a Rússia quer que a OTAN volte às suas fronteiras aos limites anteriores a 1997. E o que diz a OTAN? A OTAN é uma aliança de defesa com uma política de portas abertas a novos integrantes e seus 30 Estados-membros são taxativos de que isso não mudará. O presidente da Ucrânia pediu por prazos claros e factíveis para seu país se filiar à OTAN, mas não existe possibilidade de que isso ocorra por um bom tempo, como deixou claro o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A ideia de que qualquer membro atual da OTAN desistiria de sua participação no bloco é hoje pouco factível. Na visão de Putin, contudo, o Ocidente prometeu em 1990 que a OTAN não se expandiria nenhuma polegada na direção do Oriente, quando o fez mesmo assim. A questão é que isso aconteceu antes do colapso da União Soviética e a promessa feita para o então presidente soviético, Mikhail Gorbachev, referia-se apenas à Alemanha Oriental no contexto de uma Alemanha reunificada. E isso nos leva finalmente à última questão. Ainda existe uma possibilidade de solução diplomática? Os esforços diplomáticos seguem em andamento, mas a dificuldade se dá pelo fato de que ele teria de contemplar tanto o conflito no leste da Ucrânia quanto as questões mais amplas de segurança que a Rússia tem colocado na mesa. Negociações envolvendo Rússia, Ucrânia, França e Alemanha têm sido realizadas no âmbito dos acordos de paz de Minsk de 2014 e 2015, mas não tiveram resultado. A Ucrânia acredita ter cedido demais à Rússia e aos separatistas na época. Putin disse ao líder ucraniano, o presidente Volodymyr Zelensky, em uma de suas interações sobre a questão, que, goste ou não, ele teria de aceitar. A decisão russa, anunciada em 21 de fevereiro, de reconhecer as repúblicas separatistas do leste da Ucrânia, também deixa dúvidas sobre as chances de um diálogo, já que afeta os acordos de Minsk. A Rússia quer um tratado com os Estados Unidos proibindo a instalação de armas nucleares além de seus territórios nacionais. Os Estados Unidos ofereceram conversas iniciais sobre limitar mísseis de curto e médio alcances, assim como um novo tratado sobre mísseis intercontinentais. Embora a Rússia não tenha mostrado muito entusiasmo com a resposta do Ocidente às suas principais demandas, o país tem se inclinado de forma positiva na direção de um mecanismo de transparência para verificações mútuas em bases militares. 2 na Rússia e 2 na Romênia e na Polônia. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor o que está acontecendo. A gente, claro, volta quando tiver novos desdobramentos. Eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima. Após meses negando que tinha intenção de atacar, a Rússia de Vladimir Putin invadiu a Ucrânia, uma democracia europeia com 44 milhões de habitantes. A ação militar deixa o mundo com uma pergunta central, mas difícil de ser respondida. Afinal, o que quer o presidente russo? Difícil saber ao certo, mas a BBC News Brasil reúne neste vídeo algumas questões centrais. Lembrando que a resposta a essa pergunta muda de acordo com quem dá a resposta, e a gente vai tentar aqui, como sempre, dar voz a diferentes lados. Vamos começar com toda a polêmica em torno da expansão da OTAN pelo leste europeu. Lembrando que a OTAN é uma aliança militar formada em 1949 por inicialmente 12 países. Hoje a OTAN tem 30 membros e sua expansão recente ocorreu justamente no leste europeu, ou seja, claramente avançou sobre a antiga área de influência e controle de Moscou. Pelo artigo 5º da OTAN, os membros concordam em ajudar uns aos outros no caso de um ataque armado contra qualquer Estado-membro, e ela se define essencialmente como uma aliança de defesa. Mas isso, claro, é visto por muitos na Rússia, por um lado com desconfiança e por outro como de fato uma barreira clara a qualquer tentativa de, na melhor das hipóteses, ter mais influência e, na pior, retomar algo parecido com a Cortina de Ferro. Vamos lembrar também que a rivalidade entre os dois lados tem raízes claras no período pós-Segunda Guerra, quando o objetivo declarado da OTAN era combater a ameaça da expansão soviética em um cenário de Guerra Fria. Nesse contexto, os soviéticos, que lutaram do mesmo lado que os britânicos, franceses, americanos e seus aliados contra a Alemanha nazista durante a guerra,
passaram em seguida a ser a principal fonte de preocupação por conta da ameaça de expansão comunista. E a história explica muito do que ocorre hoje. Foi simbólico, por exemplo, quando a antiga inimiga a Alemanha entrou para a OTAN em 1955. Um mês depois foi assinado o Pacto de Varsóvia, que era uma resposta clara à OTAN e que unia países do leste europeu em uma aliança militar. E se a gente avança pouco mais de 3 décadas nessa linha do tempo, vê o colapso da União Soviética em 1991 e 14 países do antigo Pacto de Varsóvia se tornarem membros da OTAN. Sim, o mundo dá voltas, aliados viram inimigos, inimigos viram aliados. O jornalista britânico Tim Marshall destaca essa perspectiva de longo prazo na visão dos russos em seu livro Prisoners of Geography, algo como Prisioneiros da Geografia em tradução literal. A Rússia, como toda grande potência, pensa em termos dos próximos 100 anos e entende que nesse período tudo pode acontecer. Um século atrás, quem adivinharia que forças militares dos Estados Unidos estariam estacionadas na Polônia e nos países bálticos a poucas centenas de milhas de Moscou? Essa introdução toda para explicar o problema atual da Ucrânia. O país não é um membro da OTAN e, embora pleiteie entrada no grupo, não há qualquer previsão de que isso ocorra num futuro próximo. Mas atualmente é um país parceiro, ou seja, há um entendimento de que possa ser autorizado a ingressar na aliança em algum momento no futuro. E aqui, respondendo à pergunta proposta nesse vídeo, o que a Rússia queria eram garantias claras de que a Ucrânia nunca entraria para a OTAN. Mas não conseguiu. A movimentação de tropas russas na fronteira nos meses que antecederam a invasão foi vista como uma tentativa de forçar a OTAN a negar a entrada da Ucrânia. Para nós, é absolutamente obrigatório garantir que a Ucrânia nunca, jamais se torne um membro da OTAN, disse o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Ryabkov. Mas a única coisa que a OTAN negou foi um veto. A relação da OTAN com a Ucrânia será decidida pelos 30 aliados da OTAN e a Ucrânia, e por ninguém mais, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, em dezembro de 2021. Depois, no fim de janeiro de 2022, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, negou formalmente à Rússia que a demanda para barrar a Ucrânia seria atendida. A reação de Putin foi expressa pouco antes da invasão. Para os Estados Unidos e seus aliados, é a chamada política de contenção da Rússia e de óbvios dividendos políticos. E para o nosso país, é uma questão de vida ou morte. É uma questão do nosso futuro histórico como povo. E não é um exagero, é assim mesmo. É uma ameaça real não só aos nossos interesses, mas à própria existência do nosso Estado e à soberania dele. É justamente a linha vermelha tantas vezes citada por mim. Eles a ultrapassaram, disse o presidente russo na quinta-feira. Segundo a Sputnik, a agência estatal de notícias da Rússia, para Moscou, a consideração de uma adesão da Ucrânia à Aliança Ocidental ultrapassa todos os limites aceitáveis, ameaçando gravemente a segurança russa. E completa: apesar dos diversos apelos diplomáticos feitos pelo Kremlin na tentativa de que os Estados Unidos e seus aliados europeus levassem em conta as preocupações russas ligadas a esse avanço da organização militar liderada por Washington, não foram registrados progressos nas negociações. Outras demandas russas são limitações às tropas e armas que podem ser implantadas nos países que aderiram a essa aliança após a queda da União Soviética e a retirada da infraestrutura militar instalada nos estados do leste europeu após 1997. Putin argumenta há muito tempo que os Estados Unidos não cumpriram uma garantia que teria sido feita em 1990 de que a OTAN não se expandiria para o leste. Esse é um ponto central no discurso de Putin sobre uma espécie de traição da OTAN que também teria se aproveitado de uma situação de fraqueza e vulnerabilidade da Rússia logo após o colapso da União Soviética para cooptar países que faziam parte do bloco comunista. Mas em uma entrevista em 2014, Mikhail Gorbachev rebateu a alegação de Putin. Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época do colapso, disse que, de fato, a expansão da OTAN pelos países do leste europeu traía o espírito do que foi acordado naquela época, mas que nunca houve uma promessa específica sobre a expansão por parte da OTAN. E oficialmente fora da OTAN, a Ucrânia não conta com a defesa que está garantida pelo artigo 5º da aliança, em que um ataque a um membro é um ataque a todos. Outra questão importante na raiz da atual crise foram os eventos de 2014. E um dos objetivos de Putin nesse contexto seria retomar a influência ou até mesmo controle da Ucrânia. Segundo ele, a ofensiva militar visa defender as pessoas que durante 8 anos têm sido submetidas à intimidação e genocídio pelo regime de Kiev.
E para isso, vamos tentar alcançar a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia e levar à justiça aqueles que realizaram múltiplos crimes sangrentos contra civis, incluindo cidadãos da Federação Russa. As acusações de genocídio e nazismo feitas por Putin não são baseadas em qualquer evidência. O pano de fundo se refere às mudanças políticas na Ucrânia em 2014 e o conflito que se sucedeu nas regiões dominadas por grupos separatistas apoiados por Moscou no leste do país. A crise naquele momento foi detonada quando o então presidente Viktor Yanukovych, bastante próximo da Rússia, caiu do cargo em meio a enormes protestos no país. O movimento teve origem justamente na recusa do presidente, aliado dos russos, em assinar um tratado com a União Europeia, ou seja, um ato simbólico de lealdade à Rússia que levou milhares de jovens ucranianos às ruas contra o presidente. Parte majoritária dos ucranianos defendia a integração com o bloco europeu, mas outra parte fala russo e prefere estar sob a esfera de influência de Moscou. Muitos deles estavam justamente na Crimeia e na região de Donbass, onde estourou o conflito naquela época. A crise levou à invasão da Crimeia em 2014 pela Rússia, que anexou o território alegando laços étnicos e históricos. Críticos, no entanto, destacaram o forte interesse russo também em consolidar seu acesso em uma posição estratégica no Mar Negro, garantida pelo porto de Sebastopol. O porto de águas profundas é considerado crucial para a frota naval russa, incluindo o acesso ao mar Mediterrâneo. Nesse clima de anexação da Crimeia, rebeldes apoiados por Moscou declararam a independência das províncias de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, localizadas numa região conhecida como Donbass. Pouco antes da invasão que o mundo assiste agora, em 2022, a Rússia reconheceu a independência das duas regiões, que ficam em uma área conhecida como Cinturão da Ferrugem, rica em minério de ferro. A Rússia já apoiava separatistas na região, que vive um conflito em que já morreram 14 mil pessoas desde 2014. No segundo dia da guerra atual, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse em um pronunciamento que a Rússia o considera seu inimigo número 1, alimentando ainda mais as especulações de que um dos objetivos da ofensiva russa seria derrubar o governo para alçar ao poder algum nome pró-Rússia, como ocorria até 2014. É comum entre os ucranianos também a análise de que a Rússia de Putin quer acabar com a democracia bem-sucedida em um vizinho que talvez sirva de inspiração às escolhas futuras de eleitores russos. Muitos dizem acreditar também que Putin não limitará a Ucrânia a seus objetivos expansionistas e que outros países que faziam parte do bloco comunista, principalmente na região do Báltico, estariam sob ameaça. Mais um ponto importante quando a gente tenta entender o que quer Putin com a Ucrânia tem a ver com os laços históricos, culturais e religiosos entre os dois países. Putin já escreveu extensivamente sobre isso. Já lembrou, entre outras coisas, do antigo povo russo, considerado o ancestral comum de russos, bielorrussos e ucranianos, e destacou os muitos marcos na história comum para defender sua visão de que russos e ucranianos são um só povo. Gerhard Toal, professor de Relações Internacionais da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos, destaca que vários elementos que misturam história, cultura e identidade estão envolvidos nessa ideia. A Rússia não vê a Ucrânia como apenas mais um país. A visão dominante do nacionalismo russo é que a Ucrânia é uma nação eslava irmã e, além disso, o coração da nação russa. Essa é uma ideologia muito poderosa que faz da Ucrânia um elemento central da identidade russa, diz ele. George Friedman, da Geopolitical Futures, ressalta a importância que a Ucrânia poderia ter para a Rússia do ponto de vista cultural ou histórico, mas defende que a real preocupação de Moscou é geopolítica. Sim, os dois países compartilham uma história comum, mas ele diz que, historicamente, a Ucrânia foi dominada e oprimida pelos russos. Durante o período soviético, eles sofreram uma grande fome em que milhões de pessoas morreram porque a Rússia queria exportar os grãos que produzia. A grande unidade entre o povo russo e ucraniano é um absurdo, ele argumenta. Ele faz referência aqui a Holodomor, a grande fome que matou um total de ucranianos estimado em mais de 3 milhões durante o comunismo soviético. Um capítulo que certamente põe em perspectiva essa visão de irmandade e uma certa predestinação à união. Outro elemento importante a ser considerado quando tentamos responder à pergunta do que quer Putin com a invasão da Ucrânia se volta para ele mesmo, para o seu legado, depois de mais de 20 anos no poder. Brian Taylor, professor de ciência política da Syracuse University e autor de The Code of Putinism, o Código do Putinismo em tradução livre, cita a BBC News Brasil algo mais concreto sobre o presente
e a perspectiva de futuro nas atitudes de Putin. Às vésperas de completar 70 anos, Putin está certamente preocupado com seu legado, e um dos assuntos inacabados de sua gestão é justamente a relação com a Ucrânia. Ao chegar ao poder em 1999, Putin se mostrou bem mais do que um burocrata da KGB e passou a operar desde então uma das máquinas de guerra mais poderosas do mundo, atualizada para se tornar também uma enorme força na área cibernética global. Putin conseguiu sustentar a economia russa em níveis de crescimento expressivos, embora seja pouco diversificada e dependente basicamente das indústrias de petróleo e mineração. Com isso, reconstruiu a autoestima russa, o que em parte explica sua popularidade. Gerhard Toal, da Universidade Virginia Tech, apontou à BBC News haver um argumento segundo o qual Putin foi pessoalmente humilhado pelo que aconteceu com a Ucrânia durante o seu mandato, quando seus esforços recorrentes para instalar líderes pró-russos em Kiev não renderam os frutos esperados. O argumento geral é de que ele está lutando com esse problema há algum tempo, sente que é um negócio inacabado que faz parte de seu legado e precisa ser corrigido de uma vez por todas. O vídeo foi longo, mas claro, o assunto é complexo, com toda certeza não deu para incluir todas as nuances dessa questão, mas espero que aspectos diversos tenham ficado mais claros. Continue com a BBC News Brasil, obrigada e até a próxima. A leste, Rússia, a oeste, União Europeia. No meio, um país que já vinha sofrendo com um conflito armado desde 2014 e agora se vê invadido pelo vizinho. Falo da Ucrânia, um dos países mais extensos da Europa, alvo de ataques militares russos em diversas partes do território desde o último dia 24 de fevereiro. A escalada de tensão entre os dois países se arrastava há pelo menos 4 meses e tinha no centro a região de Donbass, palco de uma guerra que já fez 14 mil vítimas nos últimos 8 anos e que tem ramificações que vão bem além de suas fronteiras. No último dia 21 de fevereiro, a Rússia reconheceu formalmente a independência de 2 regiões separatistas localizadas nessa área, o que abriu a porta para o conflito em maior escala que a gente vê se desenrolar agora na Ucrânia. Sou Camila Veres Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico qual a origem desse conflito. Vamos começar olhando para trás para entender o presente. E bem para trás. Entre os séculos IX e XIII, o atual território da Ucrânia era parte da chamada Rus de Kiev, uma poderosa federação de tribos eslavas que se estendia do Mar Báltico ao norte até o Mar Negro no sul. Desde então, sua história tem se caracterizado pela dominação por potências estrangeiras. O Reino da Polônia, o Império Otomano, o Austríaco e, sobretudo, o Russo. A zona oriental, que antes da Revolução de 1917 formava parte do Império Russo, passou a se chamar República Socialista Soviética da Ucrânia, quando a União Soviética se estabeleceu lá em 1922. Enquanto isso, a zona ocidental se encontrava principalmente nas mãos dos poloneses. Foi com a repartição de territórios durante a Segunda Guerra Mundial que a zona sob domínio polonês e outras áreas adjacentes foram integradas à República Socialista Soviética da Ucrânia. Em princípio, também lhe pertencia a Península da Crimeia. Essa região estratégica, situada no norte do Mar Negro, tinha sido anexada pelo Império Russo no século XVIII e era uma demanda histórica da Ucrânia. Ainda assim, foi uma surpresa quando, em 1954, o então líder da União Soviética, Nikita Khrushchev, atendeu ao pedido e passou a Crimeia de mãos russas a ucranianas. Tudo isso sob o manto comum soviético. Guarda essa informação porque ela é importante para entender o que vem mais tarde. Lembremos que em 1991 a União Soviética colapsa. A Ucrânia se consolida como país independente e mantém inicialmente uma sintonia com a Rússia, que tinha sido a maior e mais influente república soviética. Com o passar do tempo, contudo, a Ucrânia passa a se aproximar mais da Europa, a ponto de, em 2012, elaborar um acordo de associação entre Ucrânia e União Europeia. Isso incomodou a Rússia, que passou a pressionar para que o acordo não saísse, até que em novembro de 2013, quando estava tudo pronto para assinatura, o então presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendeu as tratativas. A decisão repentina levou centenas de milhares de ucranianos às ruas em direção à Praça de Independência de Kiev para pedir a retomada do diálogo com o bloco econômico europeu. Começava ali a Euromaidan, uma série de manifestações e protestos que se estenderam por boa parte do país por vários meses. Esse período turbulento deixou um saldo de mais de 100 mortos, até que em 22 de fevereiro de 2014, Yanukovych fugiu da Ucrânia.
5 dias depois, a Rússia tirou proveito da crise. Grupos armados pró-russos apoiados por Moscou tomaram as principais instituições da Península da Crimeia, cravaram a bandeira russa e convocaram um referendo de independência. Em poucos dias, a região passou a ser controlada de fato pela Rússia. Mais tarde, o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu que muitos membros daqueles grupos armados pertenciam mesmo ao exército russo. O ministro da Defesa russo chegou a condecorar os oficiais com medalhas, reconhecendo o que chamou de recuperação da Crimeia. Todo esse episódio marcou um ponto crítico das relações entre Rússia e Europa e Estados Unidos. Provocou a expulsão da Rússia do G8, o grupo dos 8 países mais industrializados do mundo, e a implementação de uma série de sanções econômicas por parte da União Europeia contra Moscou nos anos seguintes. A Crimeia tem uma importância estratégica para a Rússia. Em Sebastopol, no sul da península, fica a principal base naval russa no Mar Negro. Desde a independência da Ucrânia, Moscou pagava uma taxa anual a Kiev pelo uso da base, algo que não precisava mais fazer depois da anexação. Como eu comentei antes, essa região já havia sido parte do território russo. Então, na visão de Putin, a Rússia só estava recuperando uma área que, na verdade, lhe pertencia. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Um mês depois, forças pró-Rússia tomaram várias localidades no leste da Ucrânia, na bacia de Donbás, aquelas que eu mencionei no começo do vídeo, o que deu início a um confronto armado entre o exército ucraniano e os separatistas. No dia 11 de maio de 2014, os rebeldes declararam independentes o que chamaram de Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk, que até hoje não são reconhecidas internacionalmente. Desde o início da chamada Guerra de Donbás entre os ucranianos e forças pró-russas, a OTAN tem acusado a Rússia de apoiar militarmente os separatistas, o que Moscou nega. Várias tentativas de acordos de paz, entre eles o Protocolo de Minsk e o Acordo de Minsk II, não conseguiram estabelecer um cessar-fogo definitivo. Ucrânia, Rússia, Alemanha, França, representantes da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa e representantes das chamadas Repúblicas Populares de Donetsk e Luhansk participaram das conversas, mas o conflito segue fazendo vítimas no leste da Ucrânia. A ONU denunciou a ocorrência de crimes de guerra na região de Donbás e o que chamou de alarmante deterioração dos direitos humanos. A entidade calcula que cerca de 1,5 milhão de pessoas que moravam na região tiveram que deixar suas casas nesses 8 anos. Além das vítimas diretas do conflito, há ainda os 300 passageiros do voo da Malaysia Airlines, que foi atingido por um míssil de fabricação russa no dia 17 de julho de 2014, um episódio pelo qual nenhuma das partes até hoje se apresentou como responsável. Vamos fechar o vídeo então falando sobre algumas questões subjacentes importantes do conflito. Rússia e Ucrânia compartilham laços históricos, étnicos e culturais. Especificamente no leste, a maioria da população fala russo, uma característica, aliás, usada como argumento por aqueles que defendem a anexação dessa região ao território russo. União Europeia e Estados Unidos, por sua vez, veem a Ucrânia como potencial aliado em nível estratégico e militar, inclusive por sua localização geográfica, que é justamente o que, segundo analistas, preocupa Putin. Em 2008, a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos, prometeu à Ucrânia e à Geórgia, outra ex-república soviética, que seriam admitidas como membros da aliança. Naquele mesmo ano, a Rússia invadiu a Geórgia, apoiando separatistas na região da Ossétia do Sul. O leste europeu é uma espécie de linha vermelha marcada pela Rússia, uma região para a qual Putin quer evitar que a OTAN estenda a sua zona de influência. No meio disso tudo, existe ainda uma questão econômica importante. O setor de energia também é chave para entender os fatores que transcendem a disputa em si. A Rússia construiu um enorme gasoduto ligando seu território à Alemanha, batizado de Nord Stream 2. A infraestrutura já está pronta, só precisa da certificação para começar a operar. Hoje, a maior parte do gás russo que chega à Europa passa pela Ucrânia. Com o Nord Stream 2, ele chegaria à Alemanha sem necessariamente passar pelo país. Um movimento aí que tiraria da Ucrânia uma receita de cerca de $1 bilhão por ano. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o projeto é também uma arma geopolítica do Kremlin. Uma vez que o gás não passaria mais pela Ucrânia, não haveria muitas barreiras que impedissem um potencial ataque da Rússia, que poderia continuar lucrando com a venda do combustível. Um bloqueio do Nord Stream 2 traria prejuízo não apenas à Rússia, mas também à Europa como um todo, grande consumidora do gás do país.
Ainda assim, foi isso que fez o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, que anunciou no último dia 22 que interromperia a certificação do gasoduto. Como dá para perceber, o conflito que hoje se desenrola na Europa vai bem além dos limites territoriais e pode ter consequências a nível global. A gente segue de olho nos próximos capítulos dessa crise. Acompanhe nossa cobertura pelo bbcbrasil.com, pelas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Obrigada e até a próxima. Em menos de uma semana de guerra contra a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin emitiu uma ordem para que seu comando militar coloque as forças nucleares em estado de alerta especial, o nível mais elevado. Em meio a essa escalada, ficam 3 perguntas. Qual é o poder atômico da Rússia? Por que a ameaça agora? E qual a chance de ter um cessar-fogo em breve? Meu nome é Julia Granchi, sou jornalista da BBC News Brasil aqui em São Paulo e nesse vídeo eu mergulho no que sabemos sobre essas questões. E lembro que o link para minha reportagem em texto está na descrição desse vídeo. É importante deixar claro que o objetivo aqui não é causar pânico e já adianto que o risco de guerra nuclear é considerado muito baixo e remoto por quem acompanha o tema de perto. Vamos começar então pelo poder de fogo da Rússia. O número exato de armas nucleares em posse de cada país é considerado um segredo nacional, ou seja, as análises são baseadas em estimativas. E estima-se que a Rússia tenha mais de 6.000 ogivas nucleares, incluindo cerca de 4.000 em arsenal ativo. E só explicando aqui, as ogivas formam armas nucleares encapsuladas na parte cilíndrica de um foguete, míssil ou projétil. Ao que se sabe, 9 países têm essas armas de destruição em massa: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Mas 90% delas estão concentradas na Rússia e nos Estados Unidos, os países que formavam as duas potências que dividiam a hegemonia do mundo na época da Guerra Fria e da corrida armamentista. Houve, de certa forma, uma reversão nessa corrida, e o que vimos nas últimas décadas foi uma queda no número de ogivas, passando de 70.000 nos anos 1980 para cerca de 14.000 atualmente. Isso faz parte de uma política global, mas que claramente esbarra em limites que parecem ser intransponíveis. Um deles é a ideia de que as armas nucleares servem, na verdade, para manter a paz, porque garantem a chamada destruição mútua assegurada. É por esse e outros motivos que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, a França e o Reino Unido votam consistentemente contra uma resolução anual da Assembleia Geral da ONU, chamada de Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Mais de 100 países apoiam a medida. Veja o que nos disse o Grupo Janes, uma agência que fornece análises na área de defesa. A política da Rússia é manter o nível mínimo de armas nucleares que seriam necessárias para servir de dissuasão, tanto para garantir a soberania nacional e a integridade territorial, quanto para impedir potenciais adversários de agressão contra a Rússia. Enquanto isso, armas continuam sendo mantidas e até desenvolvidas desde que as 2 primeiras e últimas foram usadas em uma guerra pelos Estados Unidos. A explosão em Hiroshima, no Japão, matou imediatamente de 50 a 100.000 pessoas em 1945, o último ano da Segunda Guerra Mundial. 3 dias depois, outra ogiva foi lançada em Nagasaki, matando na hora de 28 a 49.000 pessoas. Um mês depois, o Japão assinou oficialmente a sua rendição. A grande questão aqui é que, ao longo dos anos, os países modernizaram seus arsenais e desenvolveram bombas mais potentes, com poder de destruição muito superior ao que o mundo testemunhou no Japão. Só para dar uma ideia, a avaliação dos especialistas é de que até hoje nenhuma explosão em testes tenha superado a potência da bomba Czar, da União Soviética. Ela foi lançada em 1961 com poder equivalente ao de 50 milhões de toneladas de dinamite. Essa bomba era 3.000 vezes mais poderosa do que a lançada sobre Hiroshima pelos Estados Unidos. Ainda tentando entender o poder nuclear da Rússia, temos outra informação importante. Em 2020, o país teria investido cerca de 8 bilhões de dólares não só para manter, como também para modernizar suas armas nucleares. Apesar de ser um valor significativo, esse gasto nos Estados Unidos teria sido quase 5 vezes maior, somando mais de 37 bilhões de dólares. O potencial de destruição depende de cada tipo de arma, mas vai desde acabar com cidades pequenas e médias até a destruição completa de grandes metrópoles, como por exemplo Nova York. Algumas dessas armas podem, inclusive, chegar aos Estados Unidos em questão de minutos. O mesmo se daria, claro, com lançamentos em direção à Rússia. No estoque russo, temos armas como a Poseidon,
que se assemelha a um grande torpedo e pode ser equipada com uma bomba nuclear de cobalto. Ao explodir, ela provoca uma onda de tsunami com 500 metros e ainda é capaz de espalhar uma nuvem de material radioativo numa área de cerca de 500 mil quilômetros quadrados, o que é quase o tamanho do estado da Bahia. O país também conta com a RS-28 Sarmat, ou Satan II, anunciada pela Rússia em 2018 como uma arma invencível. É um míssil balístico intercontinental com capacidade para transportar até 15 toneladas de ogivas nucleares. Vamos agora à segunda pergunta. Por que Putin determinou esse alerta especial nuclear agora? Possivelmente, só Putin pode responder a essa pergunta, mas há algumas hipóteses. De acordo com Sandro Teixeira, especialista em defesa, a ameaça indireta de Putin pode ser interpretada como uma forma de responder às sanções que tem recebido dos Estados Unidos e de outros países. Ele disse: "Os membros da OTAN estão enviando armas à Ucrânia. Deixar as armas nucleares prontas é uma forma de dissuadir, limitar ou deter esse apoio. Além disso, também pode ser lido como uma tentativa de encerrar logo a defesa militar da própria Ucrânia, já que tomar o controle dos territórios não está sendo tão fácil quanto ele pensou que seria." E para Andrew Futer, professor de política internacional da Universidade de Leicester, no Reino Unido, também não há qualquer indicação de que Moscou pretende usar suas armas nucleares contra a Ucrânia. Isso não apenas porque qualquer material radioativo tão perto de sua fronteira pode ser perigoso, mas também porque eles provavelmente não querem destruir o país e a população ucraniana, já que seu plano parece ser incorporar o território à Rússia. Larlesiane Piccoli, pesquisadora especializada em política de segurança e defesa da Rússia, escreveu em seu perfil no Twitter que a elevação do alerta feita por Putin visa principalmente intimidar a Ucrânia e forçá-la à mesa de negociações, algo que já está em andamento. E o último ponto do vídeo é o que poderia fazer Putin encerrar os ataques. Há uma solução diplomática a essa altura? Eu conversei com a professora de Relações Internacionais Carolina Pavese, da ESPM, e segundo ela, a paz não deve chegar tão cedo. Para ela, abre aspas, é altamente improvável que a gente acompanhe, nesses próximos dias, uma negociação de um acordo que cesse os ataques da Rússia. Com as tropas de Putin avançando em território ucraniano, a saída seria o presidente Zelensky aceitar as condições já ditas pelo oponente. Garantia de que não vai entrar na OTAN, um certo nível de desarmamento e o reconhecimento da Crimeia como território russo. Outras alternativas, de acordo com a professora, podem surgir se ambas ou alguma das partes ficar muito desgastada. É isso, pessoal! Espero que não só a capacidade nuclear russa, como também as considerações estratégicas em torno do uso de armas nucleares tenham ficado mais claras. É a primeira vez que eu gravo um vídeo aqui na BBC News Brasil e agradeço a você que assistiu até aqui. Até a próxima!